Bora agora para os exercícios de vestibular, tá bom? Então agora a gente vai para a parte que realmente, né, importa. Claro que o resto também importa, né? Mas isso aqui é o que realmente importa. Então vamos lá, beleza? Vamos fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove questões, tá bom? Então eu trouxe aqui nove questões e a gente vai fazer uma por uma, tá bom? Então a gente vai começar com essa aqui, usando as propriedades de log, como sempre, tá bom? E todas as questões são do Enem, tá bom? Todas. As nove questões são do Enem, tá? Não trouxe nenhuma de outro vestibular. Vamos lá. O funcionário que operará a nova máquina deverá adotar qual medida preventiva? Você já vê que é muito diferente de você ficar fazendo conta, né, ah, no automático, né? Aqui você precisa entender o contexto e também aplicar as propriedades, né? Então, vamos entender o que ele quer dizer com medida preventiva, né? O que ele quer dizer com máquina, essas coisas. Vamos ver. A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do sol, do som, medido em decibel, a que o operário é exposto. Sendo, né, ele trouxe aqui a fórmula que a gente vai ter que usar e já dá para ver que o nível de intensidade do som é medido a partir de uma fórmula de log, né? E vamos interpretar isso aqui certinho, ó. Aqui nós temos o log de i elevado a 10, né? I a décima potência na base 10. Na base 10. Ele poderia não ter dado. Ele poderia não ter dado isso aqui, porque a gente sabe que se não tem base, é porque a base é 10. E é essa estrutura aqui menos o outro log. Aí você fala, João, mas está igual. Não, mas aqui, ó. I é diferente de I zero, tá bom? É como se fosse x e y. Entende? São variáveis diferentes. E ele já deu o nosso valor de I zero, né? Ele falou que I é a intensidade do som e I zero vale tal coisa, né? Vale 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Mas não importa a unidade nesse caso, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Só se importa com o valor, 10 a menos 12. E aí ele vai falar aqui, né? Quando o som é considerado baixo, ou seja, N igual a 48 decibéis ou menos, a gente usa a preventiva 1. E aí ele vai ficar falando isso. Ah, se for tal, a gente usa 2. Se for tal, a gente usa 3. Se for tal, a gente usa 4. Né? Blá, 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 a gente usa 5. Então, a gente vai ter que achar o valor de N, né? A gente vai ter que achar o valor de N, e depois que a gente achar o valor de N, a gente vê qual é a medida preventiva que vai servir nesta ocasião. E para eu conseguir saber o valor de N, eu preciso saber o valor de I e o I zero. O I zero já me deu. E o I ele também me deu aqui embaixo, ó. Ele acabou de dar aqui o I, tá bom? Então, tendo o I e tendo o I zero, eu já sou capaz de fazer a conta, tá bom? E outra coisa que ele deu também, log de 2 na base 10, considere como 0,3, que nem naquele primeiro exercício que eu trouxe, tá bom? Do primeiro vídeo. Então, é isso. A gente vai ter que agora substituir o i e o i zero pelos valores que eles representam e vamos, a partir disso, aplicar as propriedades ah, de logaritmo que possibilitem a realização da conta. Tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, então, né? Olha só. N é igual a log de i elevado a 10, mas quanto que vale i? Vale o que ele trouxe aqui embaixo. 8 vezes 10 é menos 8. Ele já trouxe isso. Só que isso aqui é o i. Só que lembre-se que na conta o i está elevado a 10. Se o i está elevado a 10, então toda essa estrutura também está elevada a 10. Perfeito? E isso aqui ainda tem que ser subtraído do log de zero. E zero ele também deu o nosso valor, que é 10 elevado a menos 12. Ele também conferiu esse valor. E tudo isso aqui ainda elevado a 10 também, né? Então ele também botou para ficar elevado a 10. Então agora a gente já pode resolver, né? Porque já está tudo na mão, beleza? Agora a gente precisa usar as propriedades certas, tá bom? O que eu faria aqui, né? Quando nós temos, né, ah, um produto que está sendo elevado, né? Por exemplo, 8 vezes 10 a menos 8. É menos 8 aqui? É menos 8, né? Porque esse 8 meu aqui está muito feio, né?
Quando nós temos a situação, né, em que nós temos aqui um produto, né, por exemplo, A vezes B elevado a um certo valor C, né, a gente vai ficar com o A elevado a esse C e o B elevado a esse C também. Então, o que que isso significa? Significa que a gente vai botar, né, esse 10 que está elevando todo mundo aqui em cima, esse 10 aqui, e a gente vai elevar ao 8 e nós vamos elevar também ao 10 elevado a menos 8. Não sei se dá para compreender isso, né? Mas vai ficar assim, ó. Log de quê? De 8 elevado a 10. Que 8? Esse 8 aqui, eu elevei ele a 10. E o 10 a menos 8, ele também vai ser elevado a 10, né? Então, ele em si vai ser elevado a 10. Entende? E aí você vai entrar naquela outra propriedade da potência, que é aquela de você multiplicar duas potências quando elas estão assim. Menos 8 vezes 10 vai ficar menos 80, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 10 elevado a menos 80. E a mesma coisa vai ser feita aqui no outro log, né? Que é o log do i0. A gente pega esse 10 e a gente multiplica pelo menos 12 que está aqui. Então vai ficar, né? Inclusive eu vou até apagar essa parte aqui, né? Para não ficar com o espaço apertado. Vai ficar log de menos 120. Tá bom? Então, fica assim, log de 10 elevado a menos 120. E agora já fica muito mais palpável realizar a conta. Aqui a gente tem um produto. Eu já estou achando que faz muito sentido botar o produto como sendo a soma dos logaritmos. Então, eu vou colocar assim, ó, log de 8 elevado a 10 mais o log de 10 elevado a menos 80. Já estou sentindo aqui que vai dar muito certo, porque eu vou poder fazer o peteleco, né? Eu vou poder pegar essas potências e usar a propriedade de peteleco a meu favor. E isso aqui menos o log de 10 elevado a menos 120. Olha, tomem muito cuidado, assim, é uma coisa que eu já errei essa questão uma vez, tá bom? Quando eu comecei a me preparar para o Enem. Foi um Enem recente, eu lembro que eu tinha estudado logaritmo, eu errei essa questão por conta do sinal de menos. O sinal de menos dessa questão é muito traiçoeiro. Então, assim, o menos, né? Porque como ele tem essa capacidade fácil de inverter as coisas, uma medida de segurança, bote isso aqui em parênteses, tá bom? Para vocês não errarem à toa, tá bom? Bote em parênteses, né? Uma medida de segurança, tá bom? Isso aqui é o preservativo da matemática, tá bom? Isso aqui precisa estar, tá bom? O parênteses aqui é essencial, tá bom? Aí a gente faz o peteleco, bota o peteleco, bota o 10 aqui, né? Taca ele para cá, vezes o log de 8 mais o menos 80. Olha, olha menos 80 aqui, ó. Cuidado, hein? É menos 80. Isso aqui vai dar. Se você não tomar cuidado com esses sinais, você vai se lascar gostoso nessa questão. Vai ficar com menos 80 mais menos 80, né? Depois a gente arruma. E vai ficar aqui o log de 10, né? Assim, ó, é mais porque aqui na fórmula tá mais, mas na prática vai ficar menos, porque é menos 80. Menos com mais dá menos, tá bom? Então eu já vou botar o menos direto, tá? Eu já vou botar o menos direto. Beleza? Porque na prática vai ser isso, menos 80. Mais menos 80 é menos 80. E isso aqui menos toda essa estrutura aqui, ó, parênteses, então cuidado, né? Que vai ficar assim, ó, menos 120 vezes o log de 10. Tem que tomar muito cuidado com essas porcarias, cara. Assim, que é claro que as potências também são uma dificuldade da questão, mas a maior dificuldade da questão é o sinal. É o sinal. Nesse caso é o sinal. Essa questão foi uma das mais erradas daquele Enem. Até quem sabia errou por causa do sinal. Então tome cuidado. Aí vai ficar assim, ó, 10 vezes o log de 8, né? Que eu vou deixar assim mesmo por enquanto. E aí ele vai trabalhar aqui com log de 10 e log de 10. O log de 10 eu vou cortar. Por quê? Porque o log de 10 é 1. O log de 10 é 1. Lembra disso? A base é 10. 10 elevado a quanto para dar 10? 1. Mas qualquer coisa que você multiplica por 1 não altera. Então é como se não tivesse. É como se esse log de 10 não representasse nada. Tá bom? Esse log de 10 aqui, quando está multiplicando, ele não faz nenhuma diferença. Então a gente ignora o log de 10. A gente ignora, pode cortar, se você quiser transformar ele em 1,
mas você vai transformar ele em 1 e ele não vai fazer nenhuma alteração na conta, tá bom? Porque ele vale 1. O 1 ele não altera na multiplicação. Vai ficar menos 80 menos, né? E é aqui entre parênteses, menos 120. Tá vendo porque foi importante botar esse parênteses? Porque menos com menos já vai dar mais. Se você fosse direto, você não ia ficar prestando atenção nisso, capaz de você colocar menos, sendo que aqui vai ficar mais na prática. Isso aqui sai do parênteses como mais, porque menos com menos dá mais. Então é como se tivesse assim, ó, menos 80 mais 120. Entende? Porque o menos é menos menos 120. Entende? Está tirando um troço negativo, então está ficando positivo. E aí, beleza. E aí você vai lembrar da informação que ele te deu. Ele não te deu esse 0,3 à toa. Não deu à toa. Não deu esse 0,3 como log de 2 à toa. Ele não deu log de 2 à toa. O log de 2 ele vai atuar aqui, porque o 8 ele é o quê? Ele é o 2 vezes 2 vezes 2. Entende? Então, o log de 2 ele vai aparecer para representar o log de 8, né? E o log de 8 a gente entende que é o log de 2 ao cubo. É o 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. E aí aqui vai ficar menos 80 mais 120, como sempre. Aí a gente também pode fazer o peteleco de novo aqui. Pode botar o peteleco à vontade aqui, tá bom? O 3 ele pode passar para cá. Aí vai ficar como? 10 vezes 3. Opa, calma aí. Aqui, ó, 10. Não quer ir. Aqui, ó, 10 vezes 3 vezes o log de 2. Perfeito. Deixa eu ver se a gravação tá certinha, né? Tá sim, porque às vezes eu fico com o fone conectado e o som fica ruim. E aí vai ficar assim, ó, menos 80 mais 120, né? Tô repetindo aqui de novo. Eu botei o peteleco ali no 3, né? Quanto que é o log de 2? Ele falou que era 0,3, então eu já vou botar aqui o 0,3 direto. Vai ficar como? Vai ficar 10 vezes 3, 30. 30 vezes 0,3. 30 vezes 0,3, isso aqui vai dar 9, tá bom? Então isso aqui vai dar 9. E vai ficar 9 menos 80 mais 120. Né? Primeiro eu vou fazer essa parte aqui, né? Menos 80 mais 120. Eu tô com 120 e eu devo 80. Na prática, eu fico com 40. E o 40 mais aquele 9 que estava sobrando vai me dar a resposta final, que é 49 decibéis de nível de intensidade sonora. Lembra que a questão estava falando disso. Então eu quero a medida que dê pelo menos 49. Ela vai falar que a primeira é 48 ou menos. Então já não pode ser a primeira. Primeiro falando 48 ou menos, mas tem que ser 49. Aí ele fala lá, no caso de o som ser moderado, quando o n está no intervalo, olha lá, olha o intervalo, 48 a 55. 49 está entre 48 e 55, então a gente usa a preventiva 2, tá bom? Porque o 49 está entre 48 e 55, então a gente já matou, tá bom? Mas a gente já matou, letra B a resposta, tá bom? A gente achou qual que é o nível que tem que ser, 49, né? Então a gente usa 2, porque o 49 está no intervalo entre 48 e 55. Beleza? Então já matamos a primeira questão. Próximo. A pressão sonora em Newton por metro quadrado proveniente desse ruído foi igual a. Vamos ver, né, o que ele quer dizer com isso. A pressão sonora P, né, então esse valor aqui, ó, eu gosto de fazer isso, né, eu gosto de ver na questão o que ele quer dizer, né, com P. Ah, isso aqui, tá bom. Medida em Newton por metro quadrado, né, ele deu aqui a expressão do que é pressão, né. Eu vou até explicar, né? Isso aqui faz sentido, né? O Newton da física, né? Que é a força, é a força por metro quadrado. Então, a pressão seria a força que você faz em uma certa área, tá bom? Mas não tem nada a ver com a questão. Eu nem preciso saber disso. Não é física, né? Isso aqui é uma questão de matemática. Então, o nível dessa pressão sonora, N, tá aqui, né? Medido em decibel, que nem aquela primeira questão que a gente fez agora. E isso aqui se relaciona com essa expressão. E ele deu o valor de P0, né, que está aqui. E é uma constante. E é a limiar de percepção do ouvido humano. Perfeito, né? Então, bem parecida com a primeira questão, né, mas parece mais simples. Durante uma fiscalização foi medido por um decibelímetro. Né? Decibelímetro já dá para entender que é um troço que mede decibel. Né? E decibel é a intensidade do som. Né? Que o ruído proveniente de um carro com seu automotivo ligado atingiu uma pressão sonora de 80 decibéis. E qual foi a pressão sonora proveniente desse ruído?
Pô, cara, ele já te deu as informações, cara, já te deu as informações, já deu, ele deu o N. Ele deu o N, ele deu que o N vale 80. O N é o quê? O N não é o nível da pressão sonora? Ele deu o N. O P0 você já sabe. Só falta descobrir o P. Só falta o P. É isso que você quer saber. Você quer saber o P. Então vamos substituir. O N ele não vale 80? Vale. É igual a 20 vezes o log de P, que é o que eu quero saber o que é o P, e o P0 que ele já me deu, né? O P0 que é o 2 vezes o 10 a menos 5, tá bom? Ele deu esses valores para mim. E o que eu quero saber? Eu quero saber o P. O 20, ele está aqui moscando. Eu já estou vendo que eu posso botar ele aqui dividindo o 80, tá bom? Então, eu botei aqui, pá, né? Estão dividindo. Vai ficar 80 por 20, 8 por 2, 4. Então, vai ficar 4 é igual a quê? É igual ao log de todas essas paradas aqui, ó. Log de P elevado a 2 vezes 10 a menos 5. O que que eu faria nessa situação aqui? Aplicaria a propriedade da subtração, né? Porque a divisão, quando você tem uma divisão de logaritmos, você subtrai. Cara, sinceramente, eu prefiro começar já com a definição. A base, como ele não deu a base é 10. A base é 10. Então, a base elevada a 4 tem que dar esse trambolho de logaritmando aqui, que é o π dividido por 2 elevado a 10 menos 5. Então, você vai entender melhor. Se eu pego o 10 e eu elevo ele a 4, qual tem que ser a minha resposta? Tem que ser P dividido por 2 vezes 10 a menos 5. Já acabou a questão. Porque é só uma questão de eu passar isso aqui pra cá, velho. É só uma questão de eu passar pra cá. Então vai ficar assim, ó, né? Tá dividindo aqui, tá dividindo, né? Esse 10, esse 2 vezes 10 a menos 5, ele vai passar aqui multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 5 vezes o 10 a menos 4. Acabou, já achou a resposta. Esse é o P que a gente estava querendo descobrir. Só que é claro que dá para fazer uma simplificação aqui, né? Já que são potências de mesma base, a gente está multiplicando, o que que a gente faz aqui? Potências de mesma base, a gente mantém a base e somos expoentes. Quanto que é 4 mais 1 menos 5? Né? Eu tenho 4 mais 1 menos 5. Né? Eu tenho 4. Agora eu estou devendo mais 5, então eu fico devendo 1. Né? Eu estava devendo 5. Ganhei 4, ainda estou devendo 1. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 1, que é a nossa pressão, né? A letra P é a nossa pressão e é também o nosso gabarito, tá bom? Então, letra C. Perfeito? Muito moleza, tá bom? Essa é bem mais fácil do que a primeira. A primeira ela exige, né? Olha o tamanho da conta. Exige um grau de raciocínio alto, tá bom? O nível de dificuldade dessa é alto. Nível de dificuldade é alto, tá bom? Dá para se confundir legal. Essa aqui já é um nível de dificuldade fácil para médio. Fácil para médio, tá bom? Vamos aqui para a próxima. Essa é boa demais. Essa é boa demais. A questão mais errada do Enem 2021. 2021, se eu não me engano, foi 2021. Né? Mas eu lembro que essa questão ela foi a mais errada da prova inteira de matemática. Olha só, né? Para entender o seu planejamento, o número de meses determinado pelo casal é. Vamos ver. Um casal decidiu aplicar em um fundo de investimentos que tem uma taxa de rendimento de 0,8% ao mês, no regime de capitalização composta. Por que essa questão foi tão errada? Porque ela envolve log, mas não só log. Né? As outras duas questões só envolvem log. Aqui ela também envolve matemática financeira, né? Então, noções de matemática financeira, juros, essas coisas. Então, você precisa ter atenção. Ele está falando aqui, né, que o casal aplicou num fundo, né? Como se estivesse aplicando ali num CDB, numa caixinha do Nubank, alguma coisa assim, que rende com uma capitalização composta. O valor final F a ser resgatado depois de N meses a uma taxa de rendimento mensal X é dado pela expressão algébrica, né, em que C representa o capital inicial aplicado. Tem gente que fica com medo de letra na matemática, mas, pô, é muito simples, é muito simples. Né? O valor F a ser resgatado, pô, ele já deu qual o valor final. O valor final. Perfeito. Aí o C é o que você começou. Tipo, você já começou com 1.000. Você está com 1.000 ali, por exemplo. O X é a taxa de rendimento, que ele já deu, que é 0,8%. E N é o número de meses que vai ficar. Só isso, né? É só ler com calma, né? Não ler emocionado, né?
O casal planeja manter a aplicação pelo tempo necessário para que o capital inicial de 100.000 duplique. Ou seja, se o inicial é 100.000, o final é quanto? 200.000. Porque ele quer que duplique. Ele quer que duplique. Então vamos fazer as substituições, tá bom? Porque o que que ele vai querer? Ele vai querer saber o N. Ele vai querer saber o N. Perfeito? Ele vai querer saber o N. E para que eu possa descobrir o N, eu preciso do valor inicial, que eu já sei que ele me deu, o valor final, que eu já sei também, que é o dobro de 200.000, e eu preciso da taxa, que eu já sei que ele me deu também. Então ele já deu tudo. Ele já ofereceu o banquete inteiro. Então a gente vai detonar, né? Então olha só, valor final, 200.000, né? Então vou botar aqui 200.000, valor final 200.000. Aí quanto que é o valor que eles começaram, que eles botaram inicialmente? 100.000. Eles botaram 100.000. Isso aqui é 1 mais o quê? 0,8%. Essa é a taxa. E isso aqui elevado a n. E o que a gente quer descobrir? A gente quer saber o n. Então a gente vai descobrir o n. Esse 100.000 está aqui multiplicando. Posso livremente passar ele dividindo ali com 200.000. Então vai ficar 200.000 dividido por 100.000. Né? Vai ficar aqui 200.000 dividido por 100.000. Vou fazer assim mesmo, tá bom? Né? Só, quanto que é 200.000 dividido por 100.000? É 2, pô. É 2, eu dupliquei. É o dobro. É 2. Então, o 2 ele tem que ser igual a isso. Ele tem que ser igual a 1 mais 0,8% dividido a n. Mas eu te pergunto, quanto que é 1 mais 0,8%? O 0,8%, ele é o 0,8, né? Aqui em cima, né? Ele é o 0,8 dividido por 100, né? Quando a gente fala assim por cento, é porque a gente está dividindo por 100. Então, 0,8 dividido por 100, né? O por 100, a gente vai descobrir o valor dele agora. Se a gente pega esse cara aqui, a gente está dividindo por 100, a gente vai botar duas vírgulas para trás, tá bom? A gente vai botar duas vírgulas para trás. Ou você pode simplesmente aumentar ele aqui em 10 vezes, fica 8, e aumentar o que está embaixo também em 10 vezes, vai ficar 8 dividido por 1.000. Você faz do jeito que você quiser, tá bom? Bota aí na continha, né? Mas né, pode fazer assim também, mas eu já vou partir do pressuposto que você já sabe isso, e vai ficar 0,008. Tá bom? Por quê? Porque eu acrescentei mais duas casas para trás, porque eu dividi por 100. Então o número vai ficar menor, né? Então a gente vai ficar com 1 mais 0,08. E você vê que, olha o Enem, cara. Olha que safado. Olha a tabela. Olha a tabela. Ele quis enganar quem não sabia dividir 0,8 por 100. Ele quis enganar. Ele pegou 3, ele quis enganar. A gente sabe que vai ser essa aqui. Mas quanta gente será que não deve ter feito a conta usando esse valor? Quanta gente será que não fez a conta usando esse valor, achando que é 1 mais 0,8 vai dar 1,8? Tá errado. A gente vai ter que usar esse aqui, tá bom? Porque muita gente deve ter esquecido de fazer divisão. Porque é por cento, não é um valor absoluto, 0,8. É 0,8% dividido por 100. Então vai ficar assim, ó. 2 é igual a 1,008 elevado a n. Aí você fala, João, mas cadê o log? Cadê o log? Tá aqui, filho, né? O log ele não está na expressão, mas a única forma de resolver essa questão é aplicando a tabelinha do log que ele deu aqui pra gente. Se a gente colocar log dos dois lados, a gente vai resolver a equação. Então a gente pode botar log aqui, o log de 2 é igual o log de 1,008 elevado a n. Aí, o que a gente pode fazer também? A gente pode botar a propriedade do peteleco do n, e o n ele pode vir multiplicando, porque ele não é uma potência aqui, ele não está servindo como expoente, então eu posso botar ele multiplicando. Então vai ficar o log de 2 igual a quanto? Igual a n vezes o log de 1,008. E olha que beleza, ele deu o valor do log de 2 e deu o valor do log de 1,008, filho. Ele deu o valor dos dois logs. O log de 2 é quanto? 0,3.
E quanto que é o valor, né, do log de 1.008? É 0.003. E aí vai ficar essa expressão. Agora a gente só quer isolar o n. Então, se a gente quer isolar o n, esse cara, esse caramba ia falar, parecia que eu falar uma palavra, né? Esse carinha, pô, esse carinha aqui, esse carinha, ele vai passar dividindo, tá bom? Ele vai passar dividindo aqui no 0,3, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 0,3 dividido por 0.003. E esse é o valor de n, né? Você pode ir multiplicando, né? E você vai perceber que vai chegar um ponto que vai ficar assim, ó, 300 dividido por 3. Se você ir multiplicando em cima e embaixo por 10, vai chegar um ponto que vai ficar 300 por 3, né? Não sei se dá para perceber que aqui é 100 vezes mais. Porque se você pega o 0,3 e você divide por 100, você vai botar duas casinhas ali, vai ficar 0,03. É exatamente a mesma coisa do que está aqui embaixo. Então, o que está aqui em cima é 100 vezes maior. É 100 vezes maior. Isso aqui é um centésimo do que está em cima. Então, quantos meses que isso aqui vai dar? 300 por 3? Vai dar 100. Então, vai ter que ficar 100 meses. Tá bom? Letra C. Mais errado do Enem. Mais errado do Enem. 2021. Questão altamente brutal. Tá bom? Aqui, ó. Essa aqui também, nossa, é errada demais. E eu não lembro dessa, tá bom? Eu lembro que ela foi errada, mas eu não lembro nem como que faz, tá bom? Então, vou fazer aqui com vocês. Ele vai falar assim, ó, para o cálculo da concentração H, uma distribuidora mede dois parâmetros, A e B, em cada fonte, e adota H como sendo o quociente de A por B. Quociente, galera, é um termo matemático para indicar que é o resultado de uma divisão. Então, quando ele fala que o H é o quociente de A por B, ele quer dizer que H é a mesma coisa de você pegar A dividido por B. Quando você faz A por B, você gera o resultado H, tá bom? Então é bom saber disso. E aí ele vai falar assim, né, em análise realizada por fonte, ele já deu o valor de A, né, 10 elevado a menos 7, a água dessa fonte foi classificada como neutra. A água dessa fonte foi classificada como neutra. E aí ele vai perguntar qual que é o parâmetro B, né? Então essa aqui é muito interessante, eu lembro que isso aqui era difícil, tá bom? Mas olha só, ele já deu o parâmetro A, então o que que eu posso ter como certeza? Eu posso já ter como certeza de que aqui eu já vou botar o 10 a menos 7 aqui. Mas ele não vai me perguntar o valor do H, ele vai perguntar o valor do B. E, inclusive, não vai falar nem o valor exato do B, ele vai falar um intervalo onde o B poderia estar. Então, como é que eu resolvo isso? Né? Eu não consigo resolver isso aqui se eu não souber qual que é o valor do H. Mas como que eu vou descobrir o valor do H? Eu vou descobrir o valor do H usando essa fórmula. Tá vendo isso aqui, ó? pH, que não é o H, pelo amor de Deus, né? O pH é outra coisa, né? O pH é o quê? É o log de 1 dividido por H, na base 10, claro, né? Cara, essa questão ela é considerada difícil porque ela tem múltiplas etapas. Múltiplas etapas. Eu preciso achar o valor do H, mas para eu achar o valor do H, eu preciso usar essa fórmula. Depois que eu uso essa fórmula e acho o valor do H, eu vou ter que usar dois valores do H, porque ele está falando que é considerada neutra. Ele está falando que a análise que a fonte, né? A fonte do que é isso aqui? A fonte de água estava considerada neutra. Mas ele vai falar, o parâmetro B está em qual intervalo? Mas o intervalo do neutro é quando o pH é 6 e 7,5. Então eu vou ter que calcular duas vezes essa fórmula aqui, quando o pH for 6 e quando o pH for 7,5. E aí depois vou ter que achar o H nesses dois casos, depois vou ter que botar o H aqui duas vezes para achar o valor do B duas vezes e achar o intervalo. Então, assim, é uma questão traiçoeira. Tem que estar muito bom, tem que estar craque. Tá bom? Tem que estar craque. Essa aqui é a mais difícil que eu trouxe, eu acho, se eu não me engano. Então, essa é a mais difícil que eu trouxe. Mas é uma maravilha, porque dá para extrair muito daqui, né? Por que que eu tô falando que eu vou ter que descobrir, né, dois intervalos, né? Não dois intervalos, eu tenho que descobrir dois valores de H. Porque olha só, cara. Não sei se vocês percebem. Ele está falando que a água foi considerada neutra. Ele está falando, então, qual que é o intervalo do parâmetro B? É o intervalo em que o pH está entre 6 e 7,5, porque é onde a classificação é neutra.
Onde a classificação é neutra é quando o pH está entre 6 e 7,5. Mas para eu saber o intervalo a partir disso, eu tenho que descobrir os valores do H quando o pH for 6 e o valor do H quando o pH também for 7,5. Então tem que tomar muito cuidado. Então, olha só, vamos primeiro calcular o pH sendo 6. Vamos calcular o pH sendo 6. Tá bom? Primeiro caso, pH 6. Então, eu vou botar aqui, ó. No lugar do pH, eu vou botar 6. Aí vai ficar assim, ó. 6 é igual a log na base 10 de 1 sobre H. De 1 sobre 1. Aplique a definição aqui. Vai ficar 10 elevado a 6 tem que dar isso aqui. 10 elevado a 6 tem que dar isso aqui. Então, aqui, ó. 10 elevado a 6 tem que dar 1 sobre H. 10 elevado a 6 tem que dar 1 sobre H. Fala para você. Esse é o valor de H? 10 a 6 é o valor de H? Não, é o valor de 1 sobre H. 1 sobre H vale 10 a 6. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir o valor de H? Pô, inverte eles. Eu posso botar o H aqui e o 10 a 6 daqui. Então, eu vou substituir. Então, vai ficar assim, ó. H é igual a 1 sobre 10 a 6. E aí você vai perceber que eu posso aplicar aquela propriedade que eu estava ensinando no exercício de fixação. Acho que no exercício de fixação 2, né, o segundo vídeo que eu enviei. Você pode pegar esse troço todo aqui, ó. Você pode inverter essa fração e mudar o sinal do expoente, que aqui é 1, vai ficar menos 1. Vai ficar menos 1. Então, o H ele pode ser o quê? Ele pode ser o 10 a sexta elevado a menos 1. Porque eu inverti, né? O 10 a sexta ele estava embaixo, agora ele está em cima. E o 1 estava em cima, agora está embaixo. Ah, mas eu não estou vendo o 1. É, porque eu resolvi não botar ele, porque ele não faz diferença. Então, na prática, vai ficar quanto aqui? Vai ficar 10 elevado a menos 6. Então, já achei o primeiro valor de H. E com esse primeiro valor de H, eu já vou conseguir achar o primeiro valor de B. Já vou conseguir achar o primeiro valor de B. Então, vou botar aqui na fórmula 10 a menos 6, que é o valor de H que a gente encontrou. Isso aqui é igual a 10 a sétima, a menos 7, né? Dividido por B. Mesma coisa, posso fazer a inversão do B por esse valor aqui, para eu achar o valor dele. Então, vai ficar assim, ó, B é igual a 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 6. Quando tem essa situação aqui, o que eu posso fazer? Eu posso botar essa notação que está aqui embaixo, né, 10 a menos 6, ela está embaixo, eu posso passar ela para cima multiplicando e invertendo o sinal dela. Então, quando eu tenho essa expressão assim, tipo, de duas notações, eu tenho ali menos 10 a menos 7, 10 a menos 6, eu posso passar o 10 a menos 6 para cima, colocando um sinal positivo. Então, eu já descobri o primeiro valor. Eu já descobri o primeiro valor de B. Qual que é o primeiro valor de B? O primeiro valor de B é 10 a menos 1. Né? Porque mesma base, soma os expoentes. Menos 7 com 6 vai dar menos 1. Então, o primeiro valor de B já está descoberto. Olha as alternativas e vê se já tem. Veja se já tem. Olha só, o 10 menos 1 está aqui. O 10 a menos 1 está aqui. Então, olha só. Muito cuidado de não sair marcando ainda. Não saia marcando ainda. Vamos descobrir agora o segundo valor. Que a gente já encontrou duas alternativas que podem ser. Não pode ser a letra D, não pode ser a letra E, não pode ser a letra A. Mas pode ser o A, B ou a C. Já achamos um valor de B. Agora a gente vai ter que achar o outro valor de B para quando o pH for 7,5. Quando o pH for 7,5. Então a gente vai ter que fazer toda a estrutura da conta de novo, a partir de um pH de 7,5, e a gente vai descobrir o valor de H, quando o pH é 7,5, e com esse novo valor de H a gente vai descobrir o novo valor do B. Tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com isso aqui, tá bom? Então olha só. Vamos ter aqui, né? pH. Agora o pH ele é 7,5. pH agora ele vale 7,5. Aí eu tô falando para você que o pH ele é o log, né, na base 10 de 1 sobre H. Ou seja,
o 10, né, aplicando a definição, o 10 elevado a isso aqui tem que dar o 1 sobre h. Então 10 elevado a 7,5, isso tem que dar o quê? Tem que dar 1 sobre h. Aí a gente faz aquela substituição, vai ficar h igual a 1 dividido por 10 elevado a menos 7,5. Não, não, perdão, a 7,5, né? É agora que a gente vai inverter, né? E agora que a gente chegou nesse ponto aqui, né, que eu só inverti aqui, a gente vai inverter essa fração, né? Porque eu não quero o h sendo igual a 1 sobre 10, 7,5, vai ser trabalhoso fazer a conta assim. Eu vou fazer aquela propriedade de você inverter a potência, né? Você inverter a fração e você trocar o sinal do expoente. Então vai ficar assim, ó, 10 a menos 7,5 dividido por 1, né? Mas se você dividir por 1 não faz diferença, então a gente nem bota, tá bom? Então já achamos o segundo valor de h. Com o segundo valor de h, a gente lembra, né, que o h ele é o quê? É o a dividido por b. É a mesma coisa de falar que o b é o a dividido por h. O a, qual que era o valor dele mesmo, né? É 10 a menos 7. É o valor que ele já tinha dado na questão, né? O a, ele vale 10 a menos 7. E qual que é o novo valor, né? Qual que é o novo valor que ele deu pra gente de H, né? A gente descobriu que o novo valor, novo valor, nossa, tô ficando meio maluco, de 10 a menos 7,5 é esse o novo valor de H, tá bom? O que hora de matemática não faz com alguém, né? Então é isso. Deu isso, né? O novo valor de B. O que a gente vai fazer? Vai usar a mesma propriedade que a gente usar aqui embaixo, tá bom? Então vai ficar assim, ó, B é igual ao 10 a menos 7. Esse aqui que está embaixo, eu vou passar ele multiplicando. Tá bom? Vou passar ele multiplicando, né? Então esse 10 a menos 7,5 que ele está embaixo, vou passar ele multiplicando com o sinal invertido, né? Então o sinal dele vai ficar positivo de novo. E aí vai ficar como? B é igual a 10, é porque eu vou manter a base. E quanto que é 7,5 menos 7? Pô, é 0,5. Então já achamos o outro valor de B. 10 elevado a 0,5 ou, né, 10 elevado a 1 sobre 2, por exemplo, né? Que é a mesma coisa, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. E a gente olha as alternativas, né? Ou era B ou era C. E qual que é a alternativa que mata? É a letra C. Porque ele tem o 10 a menos 1, que a gente já tinha descoberto, e tem o 10 elevado a meio, né? 1 sobre 2, ou 0,5. Tá bom? Essa aqui não tem o resultado que a gente queria. Tá bom? Cara, essa questão aqui ela é muito difícil. Tá? Ela é muito difícil. Você acha, né? Você vai botar uma questão dessa aqui para qualquer um fazer. Até a pessoa que seja preparada para um tipo de prova, né, que nem essa do Enem, a pessoa ela acaba errando isso aqui. Tá bom? A pessoa não tem tanto domínio disso aqui não. Tá bom? Eu juro para vocês que eu não lembrava como fazia. Essa aqui, ó, as outras três eu sabia, né? Eu já tinha uma noção de como fazer. Agora essa aqui eu não lembrava. Tá bom? Eu tive que fazer aqui na marra. Próxima, né? Essa aqui eu fiz ontem com o Dantas. Eu já fiz essa. Essa aqui é muito simples, tá bom? Essa aqui é. Pô, eu nem vou ler isso aqui, tá bom? Que isso aqui é tudo inútil. E a única coisa que tem que fazer é descobrir o valor de M0, tá bom? Então você tem que descobrir esse valor aqui. E ele te dá esse valor, né? Senão você não conseguiria fazer, né? Sem esse valor. Então vai ficar assim, ó. No lugar do MW, eu vou botar o 7,3. Porque é o valor que ele me deu. Isso aqui é igual a menos 10,7 mais 2 terços do log de M0. E é claro que está na base 10, né? Então, nós estamos aqui trabalhando com a base 10. O que eu vou fazer aqui, né? Como tem muita purpurina aqui, né? Tem uns valores aqui meio que, pô, eu posso jogar eles para o outro lado, né? Para eu conseguir ter uma conta mais limpa. Eu pego esse 10 a 7 aqui, menos 10 a 7, por exemplo, e eu taco ele para a esquerda, né? Invertendo o sinal dele, né? Porque está subtraindo, ele passa somando, vai ficar 10,7 positivo, né? Mais 7,3. E esse valor aqui já dá para perceber, né? 10 mais 7, 17. Ponto 7 mais ponto 3 dá 1, então isso aqui vai dar 18. Tá bom? Então o resultado disso aqui é 18. 10,7 mais 7,3 dá 18. E isso aqui é igual aqui a esse 2 terços
dividido, né? Dividido não, né? O 2/3 multiplicado pelo log de M0. Esse 2/3 aqui também está panguando. Ele está aqui e eu vou passar as estruturas dele para o outro lado, tá bom? Então, esse 3 aqui, ele está dividindo, né? Esse 3 aqui está dividindo. Ele passa multiplicando. Esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. E a gente vai descobrir agora o valor do log de M0, né? 2 pode cortar com 18, vai ficar aqui 9. 9 vezes 3, 27. Então, vai ficar aqui 27 é igual a log de M0 na base 10. Aí você pega esse 10 aqui e eleva a 27, vai dar o M0. E aí você vai ver que o M0 é justamente isso, é 10 elevado a 27 é igual ao M0. Ou, tá bom, ele já vai ter aqui, né, na alternativa da letra E, tá bom? Ah, mas tá 27,00. É, mas não importa, tá bom? Quanto zero você põe ali, não faz diferença. Letra E é a resposta. Próximo. Nossa, essa aqui foi do Enem 2020. Tá bom, Enem 2020, essa aqui foi boa também, hein? Essa aqui, eu acho que ela é tão difícil quanto aquela lá do PH, tá bom? E aí tá falando assim, né? A lei de Zipf, batizado com o nome do linguista americano, uma lei empírica que relaciona a frequência, blá blá blá. Beleza, ele tá falando aqui, né? Como que calcula essa coisa aí, né? Desse cara aí que não tinha muita coisa pra fazer. Ele criou isso aí, né? O ranking da palavra é a sua posição ordenada das palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas, tá bom? E aí ele tá falando assim, ó, com base nos valores de x igual a log de R e y igual a log de f, é possível estimar valores para A e B. Então, no caso hipotético ali, é verificada exatamente qual a relação entre y e x. Então, olha só, não sei se dá para perceber isso aqui, porém, ele está literalmente dizendo que se você achar o log de R de alguma forma, você já achou o x automaticamente, porque x é o log de R. X é igual, é a mesma coisa. Às vezes a gente não percebe isso, mas é igual mesmo. É a mesma coisa. E igual, o x ele é o log de R. Então eu vou fazer de tudo para achar o log de R. E o y, ele é o log de f, então eu vou fazer de tudo para achar o log de f. Perfeito. Já sei como que eu vou fazer a questão. Então eu pego lá a formulinha dele, né? F igual a dividido por R. Eu vou desenhar o R normal, tá bom? Porque o meu R minúsculo é feio pra caramba. Elevado a B, tá bom? Cara, como eu quero muito achar o log de F e o log de R, o que que eu vou fazer? Eu vou botar log dos dois lados. Acabou, tá bom? Vou botar log de um lado, vou botar log de outro. Aquilo que eu posso fazer de um lado, se eu fizer igual do outro, não altera a conta. Se eu botar aqui 2 de um lado, estou somando 2 de um lado e estou somando 2 do outro, eu não estou alterando a conta. Eu não estou alterando a conta, é a mesma conta. Tá bom? É a mesma expressão. Eu posso fazer o que eu quiser dos dois lados. Posso botar aqui, ó, raiz de π. Se eu botar aqui a raiz de π, eu botar aqui também a raiz de π, a conta não muda, a conta é a mesma, tá bom? Não faz nenhuma diferença. Então, se eu coloco o log dos dois lados, eu tô lindo. Então, eu vou botar aqui o log de f é igual a log dessa parada toda. Log de a dividido por r elevado a b. E olha só o que eu achei, já achei o valor de y, porque o y ele é o quê? Ele não é o log de f? Já achei o y, pô, olha que delícia. Então eu já achei o valor de y, eu já achei y, tá bom? Então y é isso aqui, e y é o quê? Log de f, não era? Eu não falei que o log de f ele é o y, ele é o y, então eu já achei o y. Então o y tá aqui. E ele é igual a essa coisa aqui. Como é uma divisão, eu estou pensando, sinceramente, em aplicar a propriedade da divisão, que você pega o que está ali na divisão e você subtrai. Então vai ficar assim, ó, log de A menos o log de R elevado a B. E olha só olha só, eu posso fazer um peteleco no B. Posso fazer um peteleco no B. Então, em vez de ficar log de R elevado a B, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, o B vem para cá, eu dei o peteleco nele, ele vai multiplicar o log de R.
não achei o log de R, achei o log de R. O log de R ele não era o x, ele é o x. Então eu já substituí ele por x. Já achei o log de R, então eu já achei o x. Já achei o log de f antes, então ele é o y. Tem alguma resposta que é exatamente assim? Y igual ao log de a menos bx? Letra A, tá bom? Letra A. Entende? Você tem que traçar um objetivo, você tem que buscar um objetivo, né? Você viu ali, né? Eu quero muito chegar no valor de x. Então você faz o que você puder para chegar no valor de x. Se você ficar fazendo gracinha na conta, né? Se você ficar desviando do seu caminho, você nunca vai chegar lá, né? Então a gente achou, tá bom? Então a gente quis achar o valor de x, a gente quis achar o valor de y, a gente achou e a gente matou, tá bom? E agora faltam essas três aqui, que são bem simples, tá bom? Em relação às demais, eu acho que são simples, né? Então, olha lá. Né? A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima? Vamos entender. Né? Vamos entender esse contexto. O jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Tá? Então, o jardineiro está cultivando, bateu 30 centímetros, vaza. Tá bom? Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e decidiu, não, e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função nossa, do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. Ou seja, você vende quando ela fica com 30, e a altura máxima dela é 40. E ele deu a fórmula aqui. Né? H é igual a 5 vezes o log de T mais 1 na base 2. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Em que T é o tempo contado em dia e H é a altura da planta sentida. Ele vai falar, a partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará sua altura máxima? Cara, é só você calcular o tanto de tempo que durou para chegar nos 30, depois calcula o tanto de tempo que demorou para chegar nos 40 e faz a diferença. Simples assim. Então vamos calcular? Vamos calcular quanto que demorou para chegar até os 30? Então vamos fazer assim, ó, né? A fórmula é essa, a altura é igual a 5 vezes o log de T1, T mais 1, na base 2. Qual que é a altura quando ela bateu os 30 centímetros? A altura, quando é a altura, ela tá dizendo 30 centímetros, 30, né? Tô falando coisa sem pensar já. Isso aqui é igual a toda essa estrutura aqui, né? Então aqui no lugar eu já vou até substituir, né? 30 é igual essa parada aí. Esse 5 que está aqui moscando, né? Pode passar claramente dividindo lá com 30, tá bom? Então vai aqui dividir com 30. 30 dividido por 5 dá 6. Então já mata aqui, isso aqui vai dar 6. Ficou assim, né? 6 é igual a log de t mais 1 na base 2. Estou sentindo o cheirinho da definição. Se eu botar 2 elevado a 6, isso tem que dar t mais 1. Então vou fazer isso. 2 elevado a 6 é igual a t mais 1. Quanto que é 2 elevado a 6? 2 vezes 2, 4. 8, 16, 32, 64. Então 64. Então 2 elevado a 6 é 64. 64 é igual a t mais 1. Então quanto que tem que ser o t, né? O t tem que ser 63, né? 63 mais 1 dá justamente 64. Então, para ela atingir os 30 centímetros, ela demora 63 dias. Mas eu quero saber qual que é o tempo que ela demora para atingir a altura máxima, né? Então, se ela demora 63 dias, eu vou ver agora quanto que ela atinge a altura máxima e vou ver a diferença, tá bom? Então, vamos calcular agora quando ela atinge a altura máxima. Então, eu vou usar aqui a mesma fórmula, que vai ficar assim, ó, né? Que é 5, né? Vezes 5. E a altura máxima, agora eu boto aqui no lugar do H, que é 40. Esse 5 ele passa de novo dividindo, né? Então vai ficar 40 dividido por 5 vai ficar igual a 8. Aí vai ficar lá, definição, 2 elevado a 8 tem que dar isso aqui. Então vai ficar 2 elevado a 8 é igual a t mais 1. 2 elevado a 8 é 256. Tá bom? 256. Isso é igual a t mais 1.
Então quanto que é o t? O t é 255. Agora, qual que é a resposta, né? Ela demorou 63 dias para chegar até os 30 centímetros. E ela demorou 255 para chegar até os 40. Mas ele quer já saber justamente, né? A partir do momento que eu coloco a venda, mas eu coloco a venda quando ela atinge 30. A partir desse dia que ela chegou nos 30, quando que ela vai alcançar a altura máxima? É só você ver a diferença que ela chega dos 40 até né? A diferença entre o tempo que ela demora para chegar até os 40 centímetros pelo tempo que ela demora para chegar nos 30 centímetros. Então a gente faz 255 menos 63. Se eu tirar 50, vai para 205. Se eu tirar mais 10, vai para 195. E se eu tirar mais 3, vai para 192. Então 255 menos 63 dá 192. Tá bom? Que é a minha resposta. Beleza? É isso. Próxima, né? Também de plantas, né? Eu nem gosto daquela plantinha. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Olha só, hein? Olha só. Cuidado, hein? Ele quer produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial. Vamos entender o que isso significa. Vamos entender. A hidrangea macrofila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa. Então, olha só, né? Ele já deixou claro que ele quer cor-de-rosa no enunciado. Vamos lembrar disso. Ela é azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Ah, então assim, ó, se o pH for tal, vai ser azul. Se o pH for tal, vai ser rosa. Beleza. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul. Legal. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, pH maior que 7, a flor é rosa. Legal também. Considere que a hidrângea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida com pH inferior a 8. Isso aqui mata a questão. Se você, né, se você vai saber a questão, se você vai resolver a questão ou não, depende se você entendeu o que acabou de ser dito. Ela é rosa. Se ela é rosa. Se ela é rosa. Se ela é rosa, ela precisa ter o pH maior que 7. Mas ele está falando que a mais valorizada comercialmente é menor que 8. Ou seja, o pH dessa querida aqui tem que estar entre 7 e 8. Porque se for menor que 7, ela não é rosa, já não é rosa. Se for mais que 8, ela já não tem o valor mais top. Ela já não tem o valor top. Ela já fica mais pobre. Então eu preciso preparar o solo num pH que seja entre 7 e 8. Então tem que ser, por exemplo, pH de 7,1, 7,2, 7,8, 7,6, 7,5, 7,4, 7,9. Mas não pode ser 8 e não pode ser 7. Não pode ser mais que 8, também não pode ser menos que 7. Entende? Se você entendeu isso, você já matou a questão. A questão ela fica abandonada depois disso. E ele vai falar assim, né? Sabe-se que pH é igual a menos log de x na base 10, em que x é a concentração de hidrogênio. Perfeito. Então, assim, eu quero que o pH ele seja no mínimo 7, no máximo 8. Então, a partir disso, a gente consegue conferir valores para o pH de modo que a gente consiga ver quais são os valores que o x pode assumir. Então, primeiro na fórmula, eu vou botar o pH igual a 7, né? Então, o pH ele não é isso aqui. Então, eu já botei meu pH, é 7. Tem que ser igual a menos o log de x na base 10. Mas eu não gosto de trabalhar com logaritmo negativo. Me sinto meio desconfortável com log negativo. Então, eu vou trocar o sinal antes que eu faça cocô, né? Antes que eu faça uma caca aí. Então, vou botar um menos 7 aí. Tá bom? Eu troquei o sinal. Do menos log, eu vou lá para o menos 7. Vai ficar assim, menos 7. Então, vai ficar 10 elevado a menos 7 para dar x. Então, 10 elevado a menos 7 é igual a x.
Perfeito, esse é um valor que é é o valor mínimo, né, de pH, né? Esse é o valor que representa o valor mínimo de pH, né? Tem que ser no mínimo 7. E aí a gente bota ele quando for 8. Quando for 8, né, vai ficar assim menos 8, né? Porque eu vou trocar o sinal, né? Primeiro eu vou trocar o sinal, vai ficar menos 8, vai ficar log de x. Mas já dá para perceber que vai ser a mesma coisa, só vai ficar 10 elevado a menos 8. Ou seja, precisa ficar entre o 10 a menos 8 e o 10 a menos 7. Se não, se for abaixo do pH 7, não é rosa, é azul. Já se for acima do pH 8, já não tem o maior valor comercial. Então tem que ser alguma que esteja entre esses números. Então, a letra A, qualquer valor? Não, não é qualquer valor, pô. Qualquer valor? Não, não é. Mas valores maiores que 7, menores que 8? Não. Não, 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 não. Isso aqui é para enganar quem não fez a conta, pô. Porque não é em relação ao pH puro, é em relação ao X. Em relação ao X que a gente acabou de calcular. 70 e 80, não, é a letra E, tá bom? Que é valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7, perfeitamente. Tá bom? Tá dentro da escala que a gente quis fazer. E agora a última, né? A última. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina é, então olha só, ele quer a razão. Toda vez que fala razão, é a mesma coisa que uma divisão. Então o que que ele quer aqui? Ele quer a razão entre a amplitude do Japão e a amplitude da Argentina. Tá bom? Ele quer isso aqui. Vamos entender o contexto, né? Vamos entender o contexto. Em março de 2011, o terremoto de 9 graus atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Tá. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus atingiu Santiago na Argentina. Tá? Então ele já deu a magnitude Richter do Japão e deu a magnitude do terremoto na Argentina. A magnitude do terremoto medida pela escala Richter é... E aí ele deu a formulinha, pô. Olha que lindo, né? Olha lá. Deu a fórmula, pô. Certo? R é igual a log de A dividido por A0. E ele vai falar assim, né? A é a amplitude de movimento vertical só, blá blá blá, informado em sismógrafo, A0 é uma amplitude de referência e log representa o logaritmo na base 10. Já sei, pô, não precisa falar, né? Tá sem a base aqui, é porque a base é 10. Tá bom? Não precisa nem falar isso. Pô, cara, então tá, tá fazível, né? Já dá pra fazer. Primeiro eu vou calcular o AJ do Japão, tá bom? Vou fazer o Japão primeiro. A magnitude dele é 9. Isso é igual a log, né, na base 10, claro, de A do Japão, né, dividido por A0. E só para deixar claro, o A0 é o mesmo tanto para o Japão quanto para a Argentina, né? Porque esse A0 é tipo um negócio de referência, assim, só para ter uma referência. Então, o A0 do Japão é o mesmo da Argentina, tá? Só para deixar claro. O que que eu posso fazer aqui? Pô, vou aplicar a definição, pô. Vou aplicar a definição. 10 a nona, né? O 10 elevado a 9 tem que dar essa divisão. Então, quando eu faço 10 elevado a 9, isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual à amplitude do Japão dividida pela amplitude zero de referência. Então, quanto que vale o AJ em si? Pô, eu já estou percebendo, né? Esse A0, como ele não vale nada, porque ele é igual nos dois, né? Teve algum momento que eu falei isso, né? Quando tem coisas iguais nos dois, você não precisa nem se importar tanto, porque está nos dois lados, né? Então, esse A0 aqui, o que que eu vou fazer com ele? Eu passo ele aqui, vai ficar 10 a nona vezes A0, né? Estava dividindo, ele passou multiplicando. Isso aqui vai ser o AJ. Aí você vai falar assim, João, mas você não descobriu qual que é o A0. E você não descobriu o valor do AJ. É, mas não importa eu saber qual que é o valor exato do AJ. A questão não pediu qual que é o valor do AJ. Não, perguntou qual que é a razão entre o AJ e o A da Argentina. Ele quer o do A do Japão dividido pela Argentina. Ele não quer o valor exato da amplitude do Japão. Ele não perguntou em nenhum momento isso. Se eu fizer o mesmo esquema com a da Argentina, a única coisa que é diferente é que aqui não vai ser 9, aqui vai ser 7. Então, na prática, na Argentina, é a mesma coisa que eu acabei de fazer, com a diferença que eu não vou ficar com 9 aqui, eu vou ficar com 10 a sétima. Então, o, a amplitude da Argentina é o quê? É 10 agora a sétima. 10 a sétima, e ainda
multiplicado pelo A0. Pô, eu já tenho o valor da Argentina e já tenho o valor do Japão. O que que eu faço agora? Boto os valores que eu achei naquela divisão inicial da questão que eu tinha traçado aqui, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Do Japão não é 10 a nona vezes a zero? É, 10 a nona vezes a zero. Ficou assim. E isso aqui ainda é dividido por 10 a sétima vezes o A0. Então, 10 a sétima vezes o A0. O que que eu posso fazer aqui? Corta a zero com a zero, pô, porque não faz diferença, é o mesmo valor, não importa qual valor fosse aqui, a gente pode cortar. Vai ficar então 10 a nona dividido por 10 a sétima. Lembra daquela propriedade que eu falei? Né, que eu trouxe ali na questão do pH lá? O que que eu posso fazer aqui? É uma divisão de potência de mesma base. Eu posso simplesmente subir uma com o sinal trocado. Então vai ficar vezes 10 a menos 7. E agora a gente soma, né? A gente faz aqui a subtração. Vai ficar 9 menos 7. Vai ficar 10 elevado a 2. E 10 elevado a 2, a gente sabe que é 100, tá bom? Porque 10 elevado a 2, 10 vezes 10, 100. 100 é a nossa resposta, letra D, tá bom? Então, matamos as nossas questões. Acho que valeu a pena. É isso. Até a próxima.